Então, bom dia a todos. Agradeço a presença aqui na Associação de Municípios da Grande Florianópolis. Essa é uma oportunidade que a gente vem aguardando para poder compartilhar um pouco do trabalho que está sendo feito. É uma experiência desafiadora para nós, mas muito gratificante. E o que a gente vai apresentar, esse assunto, é um tipo de assunto que não é algo que uma única pessoa domine, né? Então eu peço que os meus colegas, o geógrafo Vinícius Constante, a arquiteta Bianca venham aqui à frente, o Robson da Grava, nosso advogado, Marcelo Leão, venham sentar ali, que a gente faz uma exposição breve e vocês daí podem ficar à vontade para fazer as perguntas, que não vai ter só um arquiteto aqui na frente tentando se atrever a respondê-las, né? Tanto na equipe da universidade quanto na nossa equipe, né? Elas trabalham intensamente, são muitos saberes para poder chegar a trabalhar com as questões que a gente vai apresentar agora. Então, é dessa forma que a gente trabalha, intensamente, de forma interdisciplinar e multidisciplinar, e na mesma sala, sem divisões, trocando informações o tempo inteiro e questionando e aprendendo. E a gente vai passar um pouco disso que a gente teve a oportunidade de experimentar na cooperação com a equipe da Universidade Federal, na elaboração das cartas geotécnicas de aptidão à urbanização frente aos desastres naturais. Né? Uma única imagem que o público que está aqui é da área, só para saber, né? Bacia do Forquilhas 2008. Né? Então, vocês têm muito mais imagens dessas no dia a dia de vocês, e vocês conhecem o problema tanto quanto a maior parte das pessoas, fora os cidadãos que estão lá vivenciando esses dramas recorrentes. Como que a gente trabalha? E o contexto das cartas geotécnicas, como que elas foram pensadas e como que a gente começou a encarar esse material. A Política Nacional de Proteção e Defesa Civil promoveu um avanço significativo para a política de desenvolvimento urbano, para os planos municipais, para os planos diretores em especial. Né? Em que sentido? Essa previsão de ter que integrar a política de ordenamento do território de desenvolvimento urbano, né? Ela é muito feliz. Né? Trabalha diretamente ela serve como um elo para nós, que está aqui ainda no Brasil. A gente está constituindo todo o ordenamento relacionado ao desenvolvimento urbano. Então, gradativamente, novas políticas estão se somando, né, sendo institucionalizadas e fazendo essa complementação. E, em especial, as alterações, complementações que a Política de Defesa Civil trazem ao Estatuto da Cidade, né, elas foram muito bem-vindas e possibilitaram que ficasse cada vez menos distante da gente a possibilidade concreta de desencadear a integração entre as várias políticas, as políticas setoriais e a promoção de um desenvolvimento sustentável. A partir desse entendimento e desse espírito e dessa busca é que a gente trabalha, principalmente a abordagem sistêmica que ela coloca nas ações de prevenção e tudo mais, e a gente tentou fazer isso, para tentar mostrar para vocês como que essa abordagem sistêmica dentro do plano ela se estabelece no nível municipal. O planejamento com base em pesquisas e estudos, né? Nós temos muito que progredir, mas dessa vez a gente viu um passo realmente concreto de um trabalho, um instrumento
muito útil para o ordenamento do território, para o planejamento e para o controle, e a possibilidade de trabalhar a participação social, porque o processo participativo, o caso que a gente está colocando para vocês, do Plano Diretor de São José, ele tem um processo participativo com uma participação informada. A participação para nós é participação de técnicos e sociedade, e é uma participação informada. A gente estabelece um diálogo, e tratar desses assuntos, tratar da incorporação dessa política de proteção e defesa civil, trouxe para nós assuntos que interessam ao cidadão, que eles estão dispostos a discutir, que eles vivenciam e que eles querem ver um encaminhamento. Trazer, então, estudos e informações dessa natureza para a discussão da participação social enriquece tanto técnicos, que têm que lidar com o desafio de dar uma resposta para o ordenamento do território, né, a partir das demandas da sociedade, quanto a sociedade que cresce a partir da conscientização e de questões que as informações produzidas no âmbito das questões de proteção e defesa civil, trabalhadas no plano diretor, possibilitaram para a gente grandes ganchos de discussão de assuntos importantes para todos. Os objetivos da política de reduzir os desastres vamos dizer assim, é algo que nos diz respeito e nos aproxima bastante de quem trabalha com a proteção e defesa civil. Agora nós temos condição mais efetivas de dar respostas antecipadas, de fazer estancar processos, de impedir que novas situações de risco diminuam ao longo do tempo, se fomos bem sucedidos na relação de orientações de planejamento. Então, incorporar a redução de risco de desastres entre os elementos de gestão territorial e nas outras políticas setoriais é algo que foi experimentado. Né? Uma coisa está na lei. Agora, como que a gente consegue buscar esses objetivos que estavam na política, trazer eles para uma proposta de desenvolvimento no município? Buscar uma cidade resiliente e processos sustentáveis de urbanização. Definitivamente, quando a gente toma contato com as informações produzidas pela universidade, a gente começa a ver que a gente tem que pensar em planejar a cidade, sim, mas pensar com um mínimo de condições de buscar sustentabilidade. E talvez esse é um tipo de informação que foi disponibilizado para nós, que possibilitou a gente ter essa convicção de que é possível criar essa base, né, para uma cidade mais resiliente. Estimular o ordenamento da ocupação do solo urbano e rural nos lugares aptos, que você precisa saber o que é apto, e combater a ocupação e a vulnerabilidade de riscos. Sem informação, você não consegue fazer nada, fica só no discurso. Né? A gente tem o primeiro contato com essa questão, com uma reunião de secretariado, das primeiras reuniões de 2014, meados de 2014, onde os responsáveis da Defesa Civil de São José apresentam que receberam o piloto que a universidade fez. Mas na época a gente não sabia que era o piloto ainda. Só depois que a gente abriu o DVD, que olhou o material e disse assim, isso aqui é fantástico. E o que a gente faz? Vamos atrás de quem fez isso aqui. A gente estava se reunindo com as várias secretarias para ver tudo que existia de material a respeito da região. Né? E essa foi uma das informações que mais nos chamou a atenção e a gente deveria fazer o possível para incorporar ela de alguma forma. Isso para nós significava um avanço na forma de fazer planejamento e era o desejo de todos que isso pudesse se realizar. Isso foi viabilizado pela sensibilidade da equipe da UFSC. Eu agradeço o professor Juan e o professor Pellerin muito, né, todas as vezes que eu puder fazer isso, e quem mais tenha interferido nesse processo no meio desse caminho, para que viabilizar a tempo que a gente pudesse ter a experiência de incorporar isso desde o começo, não é incorporar o produto final da carta que foi gerada, que os municípios estão recebendo. É receber parte das informações gradativamente, poder interagir com a equipe, trocar o conhecimento e
incorporar isso no processo de planejamento. E, por fim, fazer a incorporação desse novo instrumento, da carta geotécnica, no plano diretor para os processos que ele vai desencadear. Quase tudo que nós fizemos, a gente pode dizer que a gente trabalha a partir disso daqui, né? O município tem a competência para prover no que couber o adequado ordenamento do território através de planejamento e controle. E a gente sempre se pergunta, no que couber, cabe? E aí a gente vai atrás para saber se cabe. Se tem, a gente se move a partir desse comando da Constituição, da competência do município, né? Também na política nacional, incorporar as ações de proteção e defesa civil no planejamento municipal. O plano diretor é a principal lei do planejamento municipal. Identificar e mapear áreas de risco, nós tivemos essa oportunidade também, e promover a fiscalização e vedar novas ocupações, né? Esses comandos da política de proteção e defesa civil, se bem articulados, eles podem fazer muito mais do que tantas outras iniciativas no ordenamento dos municípios. Nós estamos convencidos disso. Conjugando aqueles comandos da Constituição com o do Estatuto da Cidade, né? Nós temos que ordenar a função social da propriedade, né? E a função social da cidade, mas isso tudo com diretrizes. E as diretrizes mais relevantes para esse tema que a gente trabalha em especial é trabalhar de forma a evitar a utilização inadequada de imóveis urbanos e a exposição da população a risco de desastres. Com isso em mente, a gente começa a construir tudo mais que a gente precisar para poder chegar a estratégias de plano e uma proposta. Em especial, depois dessa visão geral, só para vocês terem uma ideia, os nossos assessores jurídicos, eles tentam trabalhar em toda a legislação possível as competências, as diretrizes e objetivos, as limitações e os instrumentos disponíveis em várias legislações para fundamentar e trocar ideia com outros membros da equipe, né, de forma que a gente possa, ao longo de todo o conteúdo de um plano diretor, ver possibilidades de fazer linkagens com conteúdos de outras políticas, né, já que a integração é o nosso grande objetivo. Alguns dos pontos que já foram trabalhados no plano, né? A previsão de integração da própria política com política relacionada ao parcelamento, à ocupação do solo e as demais políticas municipais, isso foi inserido dentro do próprio plano. A instituição do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil, incorporando as ações de proteção e defesa civil no planejamento municipal, né, para trazer e dar evidência à área de proteção e defesa civil do município, que às vezes não é considerada nem na hora do licenciamento de obras importantes em áreas suscetíveis, né, áreas de risco, processos de regularização e outras ações que de repente não passam pela proteção e defesa civil. E colocar isso explicitamente, por mais que já esteja na política nacional, colocar isso dentro do plano diretor para que todos reconheçam o espaço e a importância de quem detém esse conhecimento para fazer apoio a outros planejamentos setoriais e ao próprio controle de uso, ocupação e parcelamento. A previsão de mapeamento e atualização desses mapeamentos também está previsto dentro do plano. O planejamento de medidas necessárias à prevenção e à mitigação de impactos e desastres. A previsão, a elaboração de plano de implantação de obras e serviços para redução de riscos de desastres. Quando muitas dessas previsões são colocadas, elas também aparecem com prazos, ou vão ser trabalhados prazos para essas ações serem desencadeadas, para estarem no orçamento, para estarem de fato um dia recebendo o tratamento necessário. Além disso, a inclusão de mapas anexos, e aí no plano diretor, evidenciando esses instrumentos para serem articulados com todos os outros instrumentos previstos no plano diretor, principalmente processos de regularização e prevenção de desastres, né,
Agora você não tem mais um documento técnico com toda a sua validade, com todo o seu peso, fora do planejamento. Se você realmente quer integrar isso, você acredita que nós temos uma informação relevante, e nós acreditamos, porque a gente viu ela sendo construída por dentro e vindo para nós até chegar no produto final que vai ser lançado, né? Tê-lo no plano diretor é uma chance que qualquer outro tipo de política, programas ou projetos, né, não possam ter a possibilidade de não considerá-los, né, ou ignorá-los, por ser um documento técnico de um estudo, de alguma coisa desse tipo, né. Ele foi muito importante para a estratégia do plano, ele apoia e fundamenta, e acreditamos que ele pode ser muito mais efetivo e tem justificativa para constituí-lo como instrumento do próprio plano. Ela fundamentou principalmente o nosso zoneamento, e a gente vai demonstrar isso logo mais, né? Por quê? E como que isso, de certa forma, teve a participação da nossa curiosidade e do nosso interesse com relação à matéria, como eu já falei, por conta do projeto piloto que estava disponível, mas na participação social, frequentemente era demandado áreas para ocupação, mais áreas. Existia uma crença das pessoas que São José não poderia mais crescer, não tinha mais área, que atividades econômicas e industriais teriam que ir para outros municípios porque não existia como expandir a área industrial, que não existia mais como crescer dentro do perímetro urbano, ou seja, era recorrente isso de tal forma que a gente precisava constituir uma base de diálogo com a sociedade, nessa participação informada, evidenciando, até para nós, se aquilo era só uma crença, né, achismo, eu acho que não tem mais área, eu acho que precisa mandar o desenvolvimento econômico de determinado tipo para outros municípios, né, eu acho que não cabe mais gente aqui, né, para a gente poder avançar no diálogo. Se a gente não tivesse essas informações, possivelmente a gente não avançaria no diálogo, porque o questionamento a respeito disso era muito grande, né. Então, questões que a gente tinha que responder. Qual a projeção populacional prevista para os próximos anos? Porque se não tem mais para onde crescer, eu preciso saber crescer para quem e quantas pessoas. Né? Isso é uma informação fundamental. Qual a demanda de áreas para moradia? Se eu sei quantas pessoas, eu posso começar a pensar sobre isso. Qual a demanda para a criação de novos postos de trabalho? Né? Se fosse só para essas pessoas, e a gente vai ver que não é só para as pessoas do crescimento do município propriamente que vão ter que ser disponibilizados postos de trabalho. Qual a demanda diária para equipamentos e serviços para todas essas pessoas e essa cidade que vai continuar crescendo? E qual a área disponível apta no território de São José para acomodar todas essas demandas ao longo desse tempo? Né? Então, um dos trabalhos que foi encomendado para consultores externos da equipe foi para um demógrafo, estudos demográficos, para a gente ter uma ideia. E como a gente já acompanhava os trabalhos do IBGE sobre projeções de crescimento do Brasil, dos estados e das regiões, né, nesse momento achou que ele é fundamental ter essa informação para poder dar essas respostas que a gente tinha sido demandado pela própria participação. Então, o que a gente tem aqui? Né? Nessas projeções, nós temos duas curvas, uma projeção com migração inercial seguindo as tendências de migração atuais, né? Então foram corrigidas as projeções do IBGE, atualizadas, foram usados dados de água, energia elétrica, ligações, né? E também de nascimentos e óbitos, e foram corrigidos todos os dados populacionais, mais esses outros que eu falei
das ligações de água e luz, né? E as tendências de migração. Hoje, São José já cresce só por migração. Hoje o nosso crescimento, mesmo que ele seja impulsionado mais do que muitos outros municípios, ele é por migração. Esse é o primeiro dado que a gente tem que ter. A segunda curva, a curva vermelha, é uma hipótese menos provável, com uma taxa de migração muito elevada, que dificilmente se confirma, né? Geralmente, quando se chega a fazer alguns dos censos, né, a cada 10 anos, pela experiência do demógrafo, às vezes fica até abaixo dessa curva, da azul. Então a outra é só para a gente ter um parâmetro se existir um sinal novo. Não tem nenhum sinal novo de uma super migração para o município, né? A gente continuaria trabalhando com essa expectativa aqui. E nós saímos lá de 1980 e as barrinhas amarela, verde e azul representam idade laboral, a porcentagem da população aqui, né? 58% da população, né, em 1980 está em idade laboral. Nós temos 37% na parte verde de crianças e jovens e apenas 5% azul de idosos, né? Ao tempo que vai crescendo a população em São José, né, nós vamos também variando a composição da população. Até o ponto que nós chegamos aqui em 1940 e 1950, as últimas duas barras das projeções, nós vamos passar de 5% para 29% de idosos. E nós vamos manter a mesma quantidade proporcional de população potencialmente ativa, né? Então, quem está sustentando com seu trabalho, seus impostos, né, a economia e essa parcela de potencialmente dependentes também, né, de jovens que vai diminuir, vai passar aqui dos 37% para 13%, né? Só que o peso, ao longo do tempo, que esses mesmos 58% vão ter que carregar é muito maior, né? Então nós vamos ter um ponto em que nós vamos ter e nós já estamos se aproximando dele agora, entre 2016 e 2020, a gente vai ter um estado ótimo de maior força produtiva, né? E depois a máquina vai começar a perder potência. E aí só tem um jeito, a gente tem que substituir por produtividade, educação, trabalhos mais rentáveis, mudança de foco de economia. Porque as despesas que 5% de idosos têm para uma economia e para uma família, pensem numa família, agora imagine 30% de idosos. E essa curva não para. Ela continua, do mesmo jeito que o Brasil, a curva do Brasil é mais ou menos parecida, em 2000 e em 2100, tanto órgãos internacionais quanto o IBGE já projetam que a gente vai voltar à população de 2010. Isso acontece de forma um pouco mais defasada e diferenciada para cada município, mas a tendência é igual, a menos que você tenha grande fluxo de migração, tá? Cidades como Florianópolis vão continuar recebendo imigrantes, mas provavelmente engrossando essa parcela de pessoas com mais idade, né? Com sorte, pessoas de mais idade com renda. Está dando para poder o aposentado que vem aqui, né, e ainda se sustenta. Mas não é o caso de todo mundo, não é o caso de São José, né? E aí a gente tem que trabalhar com essa cidade. Se a gente está falando em criar uma cidade mais resiliente, nós estamos falando em criar uma cidade mais resiliente também economicamente. Porque se alguém tiver algum revés, em qualquer momento desse aqui, uma família, um bairro ou uma região da cidade, como ter que recomeçar a sua vida por conta de um desastre natural, vai ser mais complicado qualquer área da cidade retomar se você tem comprometido parte da economia com um peso considerável da economia das famílias e também do município, tá? Um exemplo é o que a gente coloca hoje. Nós temos um dos
dos serviços mais reconhecidos de São José é a questão da terceira idade. Mas se não fizer nada, não é só uma questão de recuperar. Nós já temos um bom serviço, reconhecido, tratamento, cidade dispensa a terceira idade. Mas se não fizer nada e não evoluir, a demanda vai aumentar significativamente. Então, se hoje a gente tem um centro de atendimento da terceira idade, quantos centros de atendimento da terceira idade nós vamos precisar até 2040, 2050? Para manter o mesmo nível de atendimento todo mundo. Senão vai deteriorar esse serviço de qualidade que a gente tem. Então, todas as políticas que têm que ser integradas, né, e a minimização de risco significa minimização de gastos futuros, né, que podem ser direcionados para outras áreas. Se a gente continuar tão suscetíveis assim, a gente pode ter retrocessos, e esses retrocessos vão ser cada vez mais pesados para nós, como nação, como Estado e como município, de recuperação. Né? Atingindo esse patamar, então, previsto na ordem de 325 mil habitantes, é nesse patamar que a gente está trabalhando. Né? Então, o plano está sendo pensado a partir, o horizonte de planejamento não é arbitrado por uma questão de um planejador ou de um arquiteto que diz eu vou fazer o plano, ou por alguém de marketing que diz eu vou fazer o plano, não sei lá, 2030 ou 2050. Não. O horizonte de planejamento foi estabelecido a partir dessas informações. Não pensar uma cidade, e sabendo que todas as cidades, em média, estão trabalhando com essa dinâmica aqui, não preparar uma cidade é não pensar base para uma cidade sustentável e para uma cidade possivelmente mais resiliente, em qualquer sentido. Né? Então, na escala metropolitana, além das demandas do planejamento e da sociedade, né, na escala metropolitana, a gente contou com o estudo do Planos, né, que coloca para São José e para a região metropolitana, o plano de desenvolvimento de mobilidade urbana sustentável, um plano integrado que está sendo feito. Né? Esses estudos eles colocam a seguinte perspectiva, né? Que São José teria que criar oportunidades de emprego e renda muito além daquele para a sua população. Então, aquele crescimento de população que nós vamos ter e que nós temos que ter pessoas com oportunidade de emprego e renda dentro do município para essa população interna, para resolver o problema de mobilidade na região metropolitana, não vai bastar a infraestrutura de transporte integrado que vai ser feita. Nós temos que mexer no equilíbrio da polarização dos empregos em Florianópolis. Ninguém vai tirar emprego de Florianópolis. O que vai fazer? Criar emprego no continente. Qual é a área estrategicamente localizada e próxima de todos os outros para abrigar esses empregos? Então, agora a gente tem um complicador a mais. A gente tem que crescer em áreas para residência e para atividades econômicas, além do que a necessidade da população precisa. Com todo mundo acreditando que não tem espaço para crescer. Nem para pessoas, nem para atividades econômicas. Esse é o cenário que a gente tem. Né? Então, qual seria a área realmente apta, né, disponível para ocupação? E a gente começa a tentar responder e Vinícius, por favor, mostra um pouco do raciocínio que a gente trabalhou. Bom, para responder todas aquelas questões que foram colocadas e essa situação que o Catoni acabou de apresentar, um dos instrumentos que a gente tem é o ordenamento do território, né, o zoneamento e ocupação do solo. As informações da Carta Geotécnica de Aptidão à Urbanização e todas as informações que ela utiliza também para chegar na Carta Geotécnica, elas foram de extrema importância para a gente conseguir alocar no território e identificar as áreas possíveis que a gente pudesse trabalhar e dar resposta para aquelas questões. Então, olhando as informações da Carta Geotécnica de Aptidão à Urbanização, a gente consegue, num primeiro momento, já perceber dois compartimentos bem definidos no território, uma área bem montanhosa e cheia de condicionantes e problemas com deslizamento
movimentos de massa, e uma grande planície, né, que seria a área então, que hoje a gente tem boa parte dela ocupada pela urbanização. Isso. Então, a gente tem uma grande planície, boa parte dela já ocupada